Olá, gente. Grécia Antiga, parte 1. Pois bem, vamos começar falando sobre as origens da civilização grega. E a história da Grécia Antiga está dividida em 4 períodos principais, que é o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. Então aqui, o que nós temos? Os primeiros registros a respeito do embrião da civilização grega datam do ano de 2000 a.C. E a Grécia Antiga tem também os seus povos formadores, que são eles: eólios, aqueus, jônios e dórios. Bom, a maioria das grandes civilizações tem os seus povos formadores. Por exemplo, o Brasil teve ali africanos, portugueses e grupos indígenas como seus 3 principais povos formadores. Assim também a Grécia tem eólios, aqueus, jônios e dórios como seus 4 principais povos formadores, cada um dando a sua contribuição. Apesar de nós falarmos de um conjunto de cidades-estado, quando nos referimos à Grécia Antiga, eram povos unidos pela cultura. Principalmente pelo quê? A gente tinha a língua e a questão da religião unindo esses povos. Mas cada cidade tinha sua lei, tinha seu governante, tinha até mesmo seu Deus protetor. Começamos então pelo período homérico. O período homérico, o primeiro desses períodos aí da Grécia Antiga, é marcado pela baixa quantidade de registros. Um problema para trabalhar com o período homérico é a falta de fontes. Ali a escrita estava quase em desuso. Nós temos o trabalho muito a partir da arte, a partir dos vestígios materiais daquilo que acabou chegando até nós. Então, restos de construção, restos de vasos antigos, um trabalho muito auxiliar, um trabalho muito importante dos arqueólogos, faz com que nós conheçamos um pouco da sociedade do período homérico. Naquele período, ainda não temos a cidade-estado grega. Nós temos ali os gêneros. O que eram comunidades, os gêneros, ou comunidades gentílicas? Eram pequenas comunidades no qual o poder era exercido por um chefe, geralmente o patriarca. Quem era o patriarca? A pessoa mais velha, o pai mais velho, enfim, ou o avô, enfim, aquele que tivesse mais idade acabava por gerir os gêneros. Outro ponto também da Ilíada e da Odisseia muito conhecido é a Guerra de Troia. E é justamente a narrativa da Ilíada que mostra a conquista de Troia pelos gregos. A famosa história no qual você tem, após 10 anos de luta, a cidade fortificada de Troia foi destruída a partir do presente de grego. O que era o presente de grego naquele momento? Era o cavalo que entra na cidade fortificada, pois o exército grego não conseguia vencer as muralhas, e no meio da madrugada os guerreiros gregos saem de dentro do cavalo e tomam a cidade de dentro para fora. Bom, e a Odisseia é a volta de um desses guerreiros gregos para casa. Toda a história, toda a epopeia de volta de Ulisses para a cidade de Ítaca. Então, essa história foi escrita por Homero. Muitos atribuem a Homero a sua elaboração, e é uma história que servia de modelo para outras gerações, para outros períodos dentro da Grécia Antiga. Então, o que nós temos de mais conhecido da Grécia Antiga é justamente o período homérico, é justamente a Guerra de Troia, retratada em filmes muito bons, como o filme de Troia mesmo, ali com Brad Pitt e com Hector Bana. Bom, temos também o período arcaico, aí as cidades-estado começam a se formar. Naquele momento, as cidades são chamadas de polis. Daqui a pouco eu volto nisso. E o que são cidades-estado? São cidades com leis específicas e governos específicos. Então, cada cidade tinha sua lei, cada cidade tinha seu funcionamento, cada cidade tinha o seu modo de vida. Mas por que nós falamos então em mundo grego? Porque existia uma união cultural entre essas cidades. 2 exemplos. Um já foi dito, que é a religião. Outro exemplo, Jogos Olímpicos.
Na cidade Olimpíada era disputada de 5 a 7 dias de jogos. Lembrando que naquela época os homens apenas que participavam dos Jogos Olímpicos e na maioria das vezes nus. Então, em provas como o pentatlo, corrida, entre outras provas que fazem parte até hoje dos Jogos Olímpicos. Bom, no mundo antigo a Olimpíada tinha por finalidade a homenagem aos deuses. No mundo moderno ela tem como objetivo a confraternização dos povos, além de um objetivo capitalista, claro. Bom, lembrando, existem cidades-estado até hoje? Sim, 2 exemplos. O Vaticano, que é governado pelo Papa, com moeda própria, com exército próprio, e a cidade de Mônaco, que também tem um governo próprio dentro da França. Dentro da cidade-estado grega, nós temos 2 que mais se destacavam. A primeira é Atenas. Atenas, no seu surgimento, ficou destacada pelo comércio, pela grande atividade comercial, tanto que, quando nós falamos de outros povos, nós falamos de rios. Rios que levaram o desenvolvimento e levaram o crescimento das regiões. Por exemplo, Egito Antigo, Rio Nilo. Mesopotâmia, Rio Tigre, Rio Eufrates. China Antiga, Rio Amarelo, Rio Azul. Na Grécia, nós não temos um grande rio. Como essa civilização, então, conseguiu sobreviver e se fortificar a partir da atividade comercial? O Porto de Atenas era uma grande entrada e saída de mercadorias. E, no início, a Grécia não se diferia muito da Mesopotâmia, não se diferia muito do Egito. Nós temos uma monarquia centralizada. Uma monarquia no qual os reis davam as ordens. Com o tempo, essa monarquia acabou sendo substituída por uma oligarquia. Presta atenção, todas aí palavras de origens gregas, né? Oligarquia, governo de alguns. Monarquia, governo de um. Então, desse modo, né? E quando se forma um governo oligárquico em Atenas, e nesse caso estou falando de Atenas, começa também uma colonização de outras regiões. Quando nós falamos no mundo grego antigo, nós falamos de regiões na Península Ibérica, nós falamos de regiões no sul da França, nós falamos de cidades colonizadas na Itália, falamos de ocupação no norte da África e no Oriente Médio. Então, tudo isso aí fazia parte do mundo grego, perto aí de entre 160 a 180 cidades. Desse modo, né, essa colonização se deu principalmente entre 750 a 550 antes de Cristo. E vamos dar alguns exemplos de cidades aqui. 2, para ficar mais exato, nesse período de colonização foram formadas. Nápoles, que quer dizer Nova Polis, e a cidade de Bizâncio, que depois se transforma em Constantinopla e atualmente é Istambul. Desse modo, gente, nós temos também o início de lutas que levaram até a democracia. Mas até chegar à democracia, podemos dizer que foi uma luta secular. Um grande avanço nessa luta secular pela democracia, pela ampliação de direitos, foi o Código de Leis atribuídos a Drácon. Drácon, fala-se que ele não existiu, tanto que a palavra Drácon em grego quer dizer serpente. Mas é atribuído a Drácon, né, um conjunto de leis que começa a organizar a polis grega, a cidade grega. E aí, continuando essas ideias reformistas, essas práticas reformistas no governo de Drácon, nós temos Solon, que coloca limites ao tamanho de propriedades, coloca o fim da escravidão por dívidas e extensão de direitos aos mais pobres. Então, né, no governo de Solon, nós temos reformas que vão ampliar o conceito de cidadania. Uma delas foi de fundamental importância. Qual delas? O limite às propriedades. O que garantia, né? Uma menor concentração de terra, mais pessoas produzindo, menos pessoas passando fome. Continuando, né, no governo de Pisístrato, ditador, tirano, nós temos, né, nova distribuição de terras e era preciso mostrar a grandeza de Atenas para aqueles que chegavam. Como? Construção de grandes palácios, construção de grandes monumentos e
Temos também festivais artísticos para promover a grandeza da Grécia Antiga. Muitas vezes, festivais promovidos pelo próprio Estado. Outro ponto importantíssimo, continuando essas reformas no campo político, depois de lutas populares, nós temos clístenes, ampliação da participação política e a participação dos cidadãos atenienses. Lembrando, gente, hoje em dia, quem que é cidadão? Cidadão é todo aquele devidamente registrado e com direitos e deveres. Uma criança é cidadã, um idoso é cidadão. A cidadania não se restringe ao direito do voto, mas se restringe a estar sob o julgo da lei. Vale para a criança, vale para o idoso, vale para o votante, vale para o não votante. E o estrangeiro naturalizado no Brasil também tem direito à cidadania. No mundo grego, quem era cidadão? Homens maiores de 18 anos, filhos de pais atenienses, principalmente com essas reformas aqui promovidas por Clístenes. E aí, gente, temos também, naquele momento, a eclésia. O que era a eclésia, Era um órgão que concentrava a suprema autoridade do Estado em questões de interesse geral. Então, ou seja, era um órgão, era uma assembleia onde se reunia para se definir os destinos da cidade e das pessoas em Atenas. Lembrando, gente, a democracia grega é direta, ou seja, os cidadãos tomavam as suas decisões, você não tem um corpo político tomando por eles, mas todos eles tomavam, e restrita, como eu acabei de falar, homens, filhos de pais atenienses, maiores de 18 anos. Mulheres, estrangeiros, escravos, estavam todos fora desse processo. Foi também dentro da eclésia, dentro dessas reformas legais da Grécia Antiga, que foi instituído o ostracismo. Período de expulsão de uma pessoa da cidade de Atenas por 10 anos. Bom, continuando aqui, nós temos também Esparta, formando aqui com Atenas as duas principais cidades-estado grego do mundo antigo. Esparta foi fundada ali pelos dórios, um povo guerreiro que veio da região central da Europa, o que seria hoje em dia a Europa Oriental. Esse povo utilizou a mão de obra dos ilotas. Os ilotas eram prisioneiros de guerra do Estado espartano, obrigados a trabalhar para os esparciatas, que eram a classe dominante, a classe guerreira. Dentro de Esparta, nós temos esparciatas, periecos, que se dedicavam a atividades comerciais, principalmente aos arredores da cidade-estado grego, principalmente nas regiões de muralha, regiões de divisa, e os ilotas, que eram prisioneiros de guerra do Estado espartano. Lembrando, gente, os ilotas não são escravos. Eles eram propriedades do Estado espartano, do governo de Esparta, e não das pessoas que